Mais uma vez ao seu lado. Que bom, que prazer para mim e que grande responsabilidade. Ainda mais sabedor eu da importância que você tem no contexto do estabelecimento do reino de Deus nesta geração, imitando aquele que é para nós o nosso modelo principal e tentando repetir o ministério daquele que deixou para nós não só exemplo, mas deixou para nós propósito, projeto, alvos, objetivos, sonhos e um modelo que nós podemos imitar. Como eu estou com o coração agradecido por tudo quanto o Senhor realizou entre nós nesses últimos dias, quando realizamos o nosso encontro aqui em São Paulo. Este encontro que alcançou mais de 40 mil líderes da Comunidade da Graça em todo o Brasil. Foram as diversas comunidades no Brasil inteiro que receberam a inspiração que este encontro realizado aqui em São Paulo projetou. A inspiração, a visão, os sonhos e particularmente o calor e a vibração do Espírito do Senhor entre nós, que provocou, vou dizer para você sinceramente, que provocou quebrantamento, humildade e, acima de tudo, o desafio de cumprir o projeto e o propósito para o qual um dia nós, como cristãos, fomos criados e a razão pela qual nós existimos dentro do contexto do chamado de Deus para o ministério de Jesus. O tema, a igreja na cidade e a igreja para a cidade, que foi desenvolvido este ano entre nós, foi algo marcante na história das nossas comunidades. Todos os que participaram dos desafios participaram com o coração muito quebrantado e na expectativa de conhecer qual o projeto que nosso Pai tem para nós nesses dias. E nós ouvimos tantas e tantas verdades que repetem-se a cada ano para firmar a nossa convicção e a nossa fé. Ouvimos sobre a importância dos relacionamentos de amor, ouvimos sobre as questões do discipulado responsável, ouvimos sobre a importância do princípio de autoridade, as responsabilidades recíprocas, ouvimos exatamente sobre as questões relacionadas com a pregação do Evangelho, a proclamação da palavra, o anúncio das verdades de Deus que estabelecem firmemente a vida das pessoas que estão envolvidas nesses projetos do cristianismo atual, marcante, poderoso, desafiador, que tem alcançado de maneira tão especial a nossa vida. Então, nós, como da Comunidade da Graça, nos sentimos felizes. Quero dizer para você, centenas e centenas das comunidades da graça no Brasil, que nós não somos só 30, 40, 50, 100, 150. Nós somos centenas e centenas de comunidades, talvez até já mais de milhares de comunidades no Brasil, que estão sendo alcançadas por estas verdades. São os pequenos grupos que muitas vezes você nem conhece e nem sabe da sua existência, que estão reunidos lá no Nordeste, lá no Sudeste, lá no Sul, lá no Norte, de pessoas que começaram estas células e que vão desenvolvendo essas células, transformando-as na Igreja de Jesus. Porque a Igreja de Jesus não é 100, 200 ou 500 pessoas, é 2 ou 3. Lá está a Igreja de Jesus, disse Jesus. Então são milhares de cristãos alcançados, centenas e centenas de grupos que vão se reunindo semanalmente, participando dos nossos encontros, dos nossos desafios, participando do nosso trabalho via internet, que é feito exatamente para ajudar as pessoas a afirmarem a sua fé e a continuarem o exercício do seu ministério. Então, eu fiquei muito motivado, muito desafiado, muito grato a Deus por isto. Porque às vezes a gente olha e só observa os nossos erros, aonde não fizemos bem, nossos defeitos, o que não conseguimos realizar direito. Mas quero dizer, isto é equivocado. O que nós temos pela frente exatamente são os méritos do Senhor e a realização do ministério dele entre nós,
que tem superado todas as nossas limitações pessoais. Então eu sou grato a Deus por sua vida, por você que participou, por você que esteve. Nós só nos reunimos lá porque não tínhamos um lugar maior. Eu gostaria de ter todos vocês lá, 40 mil reunidos lá. Se bem que o rendimento não seria tão oportuno como foi, com um número de 600 pessoas que reuniram-se nesses 3 dias e que a unção e a graça de Deus derramou-se sobre nós. Então tem aqui a minha mais profunda gratidão e louvor pelos méritos do Senhor, por aquilo que Ele fez entre nós. E eu quero deixar com você um desafio do ministério de Jesus. Na cidade onde o Senhor nos colocou. Somos responsáveis pela prosperidade desta cidade. Somos responsáveis pela bênção nesta cidade. Somos responsáveis por ampliar e estabelecer o reino de Deus nesta cidade. Foi o que Jesus fez. E diz a Escritura no texto de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38, e no capítulo 10, versos 1 em diante, que Jesus tinha 5 prioridades no seu ministério. A sua primeira prioridade está no verso 36, que Jesus disse que ao ver as multidões, né, ou melhor, o evangelista Mateus, né, anotou que Jesus, vendo as multidões, observando a Jesus, Mateus disse que Jesus viu as multidões. E Jesus, preocupado com essas multidões, imediatamente deu o segundo passo, compadeceu-se delas. Jesus viu as multidões porque ele não perdia de vista o ser humano e as pessoas, jamais ele queria perder de vista. Para ele o mais importante é a pessoa e não as coisas que envolvem as pessoas. E Jesus viu pessoas, compadeceu-se destas pessoas e então teve um sentimento de compaixão por elas. E a Escritura diz que Jesus agora olhou para essas pessoas e as viu como pessoas aflitas, tristes, frustradas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu a multidão, compadeceu-se da multidão e logo, imediatamente, deu o terceiro passo. E diz a Escritura no verso 35 que Jesus pregou a estas pessoas o Evangelho do Reino. Então, o que é o Evangelho do Reino? São as boas novas que nós precisamos oferecer ao ser humano, às pessoas, as boas novas do estabelecimento do governo de Deus nas suas vidas. Porque enquanto nós não conhecemos estas boas notícias, não sabemos que Jesus veio exatamente para buscar e salvar o que se havia perdido, veio para transportar-nos do reino das trevas para o reino do amor, para o reino dele. Quando nós não sabemos disso, nós continuamos escravos do reino das trevas, servindo ao reino das trevas. Então é importante anunciar às pessoas, e são boas notícias, de que elas podem mudar de reino, que elas podem ser transformadas em novas criaturas e então alcançarem e experimentarem as abundâncias do reino da luz. Então, anunciar para as pessoas que elas não precisam continuar desastradamente aflitas, derrotadas, desajustadas, longe de Deus. Pelo contrário, não precisam andar sozinhas como ovelhas que não têm pastor. Pelo contrário, elas podem agora vir e encontrar o pastor principal do rebanho, Jesus. E podem experimentar em Jesus a plenitude do seu amor e da graça que emana dele para abençoar, para salvar, para transformar e alcançar todo aquele que crê. Então, o terceiro aspecto do ministério de Jesus, para mim, é básico. Ele anunciou-lhes as boas novas, pregou-lhes não sobre o Evangelho, mas o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus. E logo em seguida ele chamou os discípulos e disse: olha, por favor, vamos orar, depender do nosso Pai, para que Ele realize entre nós o grande milagre da multiplicação dos nossos líderes, dos nossos pastores, daqueles que vão nos ajudar na seara como trabalhadores desta última hora na seara. A seara está pronta, a colheita está pronta. Precisamos de trabalhadores, de obreiros, precisamos de líderes, homens e mulheres que estejam dispostos a ajudar na grande colheita. Este é o momento na história da humanidade, na história do cristianismo brasileiro. A seara está pronta, está aí diante de nós para o grande trabalho
que nós, como trabalhadores desta seara, vamos realizar ao lado de Jesus. Então Jesus disse, ore, peça ao Pai que faça isso, que dê e envie trabalhadores para este momento, porque é fundamental, neste momento, termos pessoas que vão cooperar, trabalhar conosco e ajudar a estes que vão sendo alcançados pelo amor e graça de Deus a conhecerem a vida de abundância, que através do discipulado, da amizade, do companheirismo, elas vão se tornando cada vez mais parecidas com a pessoa de Jesus. Este é o nosso grande trabalho. E o quinto e último desafio de Jesus que eu vejo aqui foi exatamente esse. Convoca estes 12 e diz, agora vão, abençoem as pessoas, saiam vocês, vão de casa em casa, estabeleçam nestas casas o reino de Deus, anunciem e proclamem as boas novas da vida e da justiça nestas famílias, vão até elas, abençoem estas pessoas, preguem o evangelho, curem os enfermos, libertem os oprimidos, e levem as pessoas a uma experiência real de transformação. Foram 5 passos fundamentais do ministério de Jesus. Primeiro, ele viu a multidão. Não esqueça de ver pessoas, de olhar para as pessoas, de saber que estas pessoas precisam ser alcançadas pela graça de Deus e que elas precisam de você. Veja as pessoas como Deus as vê e saiba que estas pessoas precisam ser alcançadas pela bondosa e maravilhosa graça de nosso Pai. Viu as pessoas, sentiu compaixão por estas pessoas, viu-as como ovelhas sem pastor. Ele não viu só as pessoas, mas ele compadeceu-se delas. Não dá para a gente ver só as pessoas e fazer um trabalho profissional com elas. Compaixão é a base do ministério de Jesus para servir as pessoas agora. Compadeceu-se. Teve no coração um sentimento generoso de desejo de servir as pessoas para restaurá-las e alcançá-las. Sentiu compaixão das pessoas e imediatamente anunciou boas novas a estas pessoas, que elas poderiam experimentar as abundâncias desta graça abundante do Pai Celestial, se elas experimentassem o poder transformador do Evangelho do Reino, que tira do reino das trevas e transporta para o reino da luz. E agora, ao serem alcançadas e chegarem a Jesus, Jesus diz aos discípulos, vão discipular e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, que todos nós conhecemos e repetimos constantemente. Pois bem, e agora? Orem, peçam ao Pai, trabalhadores. Vamos orar pela multiplicação dos nossos líderes. Vamos trabalhar na formação de novos líderes. Vamos preparar novos líderes. Vamos ajudar os novos líderes a cuidarem das pessoas, através das células, dos grupos pequenos, do discipulado, 1 a 1, do discipulado individual, mas coletivo, todas as formas que o Senhor nos der. Vamos trabalhar para fazer dessas pessoas não seguidores somente de Jesus, mas parecidos com o Senhor Jesus. Nós queremos pessoas que não que o seguem como a multidão o seguia, mas como os discípulos o seguiram, que Jesus os preparou para eles serem continuadores do ministério dele. E então, o quinto e último passo de Jesus é, vai, abençoe, cure, liberte, restaure, ofereça esperança e salvação para essas vidas e famílias. 5 passos importantes. Viu a multidão, compadeceu-se delas, anunciou-lhes as boas novas, orou para que obreiros surgissem, discípulos viessem e discipulassem pessoas, e agora enviou-os para abençoar, curar e restaurar estas pessoas, para que elas na cidade vivessem a plenitude da paz, da prosperidade e expressassem isto a toda a cidade. Pois bem, quero desafiar você a me acompanhar nesse desafio. Este é o sonho que alimenta a minha alma ao longo da minha vida, que eu tenho deixado com você tantas e tantas vezes, e que repito novamente a mesma verdade, desafiando você a continuar, desafiando você a depender do nosso Pai Celestial. E lembre-se, isso não é resultado de uma técnica de trabalho, de uma metodologia de trabalho. Isso é resultado de uma experiência real, fruto da intimidade com Deus. Quero convidá-lo a você buscar a Deus nesses dias, a você colocar seu coração diante dele. Estive com
como a líder na Itália, para mim, uma das mais preciosas pessoas que eu conheci nesses últimos dias, que ela me disse que o ministério dela começou quando ela disse o seguinte: Jesus, eu quero te conhecer, revela-me tua glória. Jesus, eu preciso te conhecer, eu quero conhecer-te melhor, quero saber quem tu és. Jesus, fala comigo, revela-te a mim. E ela disse que enquanto ela não teve uma experiência real com Jesus, enquanto o Espírito Santo não veio sobre ela de maneira poderosa e transformadora, ela não desistiu. E hoje ela continua insistindo: me dá mais, quero conhecer-te mais e melhor. Esse é o grande desafio que eu deixo com você: conhecer Jesus na sua intimidade, experimentar a glória de Deus na sua plenitude. Peça isto, dedique tempo, separe tempo para ter intimidade com Deus, diariamente, na palavra, na oração. E o resultado será uma unção poderosa que virá sobre você, que o capacitará a praticar esses princípios deixados por Jesus. Esse ministério não é meu nem seu, não é o ministério da Comunidade da Graça, não, senhores. Isso é o ministério de Jesus. E nós somos os seguidores de Jesus. Nós somos os continuadores do ministério de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos os cristãos, os semelhantes a Jesus. Não só no seu caráter, mas também no seu carisma. Não só no seu projeto de ministério, mas na continuidade do seu ministério. Vamos juntos, quero incentivá-lo a buscar a Deus diariamente. Vá para o altar diariamente, vá para o altar diariamente, vá para o altar diariamente. Peça uma experiência nova com o Espírito Santo. Peça para ser ungido com o Espírito Santo de maneira nova e real. E a graça e a abundância de Deus virá sobre você. E não permita na sua vida pecado que venha afastá-lo de Deus. Não permita no seu coração pecado que venha tirá-lo do propósito de Deus. Não permita isto. Pelo contrário, com uma vida transparente, transformada, santa e justa, você possa, com toda a fidelidade, cumprir o ministério para o qual você foi convocado. Isso é precioso para mim. Amo você. Que a graça e a abundância deste Pai Celestial esteja sobre você, sobre sua família e sobre esta comunidade tão linda que o Senhor tem levantado neste lugar. Amo você e até breve.